Olha, para toda uma geração do Brasil, sabe aquele som de um trenzinho de plástico correndo nos trilhos? Aquilo ali era a trilha sonora da infância. O ferrorama, gente, era muito mais que um brinquedo. Era um objeto de desejo, sabe? Um verdadeiro ícone cultural que marcou demais os anos 80 e 90. Então, bora embarcar nessa viagem e descobrir o que tem por trás desses trilhos e carregaram tantos, mas tantos sonhos. Essa frase, nossa, ela resume tudo. Ter um ferrorama não era só ter um trem elétrico. Era sobre ter a peça central de todas as brincadeiras. Sabe, aquele item que todos os amigos queriam ver quando iam em casa. Era a promessa de construir mundos inteiros ali, no chão da sala. Um símbolo de pura imaginação e criatividade. E essa é a grande questão, né? O que fez com que um conjunto de trilhos e uma locomotiva a pilha virasse uma peça tão fundamental na nossa memória afetiva? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. E para começar essa viagem, já vai uma curiosidade. Apesar de ser um ícone mas tão brasileiro, a história do ferrorama, na verdade, começa do outro lado do mundo. Pois é, a base do nosso ferrorama veio lá do Japão. Mas foi a estrela que deu para ele uma alma brasileira. A empresa licenciou o molde e o transformou num sucesso absoluto. Eles adaptaram o design, o marketing e conquistaram o coração de milhares de crianças pelo país inteiro. A trajetória do ferrorama é uma verdadeira saga. Começou no finalzinho dos anos 70, evoluiu nos anos 80 com luzes, sons, mas em 97 a produção simplesmente parou. Deixou uma legião de fãs órfãos. E aí que vem a parte mais incrível dessa história. Em 2010, movidos por pura paixão, os fãs criaram uma campanha tão forte que a estrela não teve escolha, teve que ouvir. Eles literalmente levaram um trenzinho para percorrer o caminho de Santiago, lá na Espanha, só para chamar a atenção. Dá para acreditar? E não é que funcionou? O ferrorama voltou. E aqui a gente vê como o sonho ia crescendo. O XP100 era a porta de entrada, a primeira experiência, mas logo a gente queria mais. Rampas, cancelas. E então vinha o XP500, com sua locomotiva elétrica e a tão sonhada ponte. O ápice, claro, era o SL5000. 2 trens, pista dupla. Com ele, não se montava só um circuito, se construía uma verdadeira cidade ferroviária na sala de casa. Bom, já vimos a história. Mas e a mágica por trás do movimento? O que será que fazia essas locomotivas rodarem sem parar pelos trilhos? Vamos abrir o capô e descobrir o coração dessa máquina. Pode até parecer simples, mas o design desse motorzinho elétrico, movido a 2 pilhas, esconde uma conexão surpreendente com outro brinquedo super icônico da estrela, mas de uma era totalmente diferente. Então, o ponto crucial é o seguinte: é um sistema eletromagnético clássico, as escovas tocam o coletor, que vai girando, esse contato leva a energia para as bobinas de fio de cobre, as bobinas viram eletroímãs e aí são repelidas pelos ímãs que ficam fixos na carcaça do motor. Essa repulsão constante é o que gera um movimento de rotação, que faz o trem andar. Simples e simplesmente genial. E aqui vem a revelação. Esse recartilhado, sabe, as ranhuras que seguram a engrenagem, não foram criadas para o ferrorama. A estrela, numa jogada de mestre de reaproveitamento, usou o mesmo tipo de motor das suas bonecas falantes lá dos anos 60. É isso mesmo, a força do trem mais famoso do Brasil veio do coração de uma boneca. Que coisa, né? A engenharia do brinquedo é fascinante, mas a inspiração por trás dele é ainda mais poderosa. Agora, vamos sair um pouco dos trilhos de plástico para conhecer a locomotiva de aço e vapor que deu vida ao ferrorama. Exato! A icônica Maria Fumaça do ferrorama, o modelo D51, não saiu da imaginação de um designer de brinquedos, não. Ela é uma réplica bem detalhada de uma locomotiva a vapor japonesa de verdade, a D51. Uma verdadeira lenda das ferrovias lá no Japão. E esse número aqui mostra o tamanho da importância dela. Mais de 1.000 unidades dessa locomotiva foram fabricadas no Japão. Era um verdadeiro cavalo de batalha dos trilhos, sabe? Forte, versátil, capaz de transportar passageiros e cargas pesadas por todo o país. E o mais incrível é que aquele sonho de infância pode literalmente se tornar realidade. Para os fãs mais ardorosos, é possível viajar na D51 de verdade. Uma versão restaurada dela opera como um trem turístico no Japão, oferecendo a chance única de embarcar no seu ferrorama em tamanho real. A gente já viu a história,
a engenharia, a inspiração, mas tudo isso nos leva a uma pergunta final. Por que, depois de tantas décadas, esse trem de brinquedo ainda tem um impacto cultural tão profundo? Essa citação de um colecionador captura a essência de tudo. Para muitos adultos, comprar um ferrorama hoje é menos sobre nostalgia e mais sobre fechar um ciclo. É um ato de realizar um sonho de infância, de finalmente dar para aquela criança do passado o presente que ela tanto, tanto desejou. O ferrorama sobrevive porque ele é muito mais que plástico e metal. Ele é um portal para uma época em que a brincadeira era analógica. Era sobre construir, sobre imaginar. Ele representa uma experiência compartilhada que uniu uma geração e se tornou essa conexão física palpável com os nossos sonhos de criança. No fim das contas, montar esses trilhos hoje é como viajar no tempo. Seja para a sala de casa lá nos anos 80, para o Natal em família ou para a vitrine daquela loja de brinquedos. A pergunta que fica é: para qual momento especial da vida o apito desse trem te transporta?